capítulo 18, no Livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do versículo de 1 a 5. Jesus, ele sempre se reportou aos seus discípulos e a todos aqueles que o acompanhavam através de parábolas, através de historinhas, mas eram histórias que ele tirava do dia a dia. Porque para o povo daquela época era mais fácil de entender o que ele estava querendo dizer. Então ele sempre utilizava de parábolas. E nesse dia, como foi dito no Evangelho, ele apresentou uma parábola representando uma criança. Ele utilizou uma criança, chamou no meio da turma que o seguiam e também dos seus discípulos, e ele trouxe essa criança e fez uma parábola. Mas o que significa uma criança? Ela significa a simplicidade, ela significa a bondade, ela significa a pureza. Porque na mesma forma com que elas se brigam, na mesma forma elas se reconciliam. E elas não deixam mágoas, elas não deixam ressentimentos, elas não guardam rancor. Porque a criança tem esse espírito de paz. Receber uma criança, como fez Jesus, é valorizar a humildade. A humildade é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar todas as virtudes para a gente alcançar o reino dos céus. Mas isto não quer dizer que nós tenhamos que ser como crianças. Nós temos que ser semelhantes a elas. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade, que é uma condição necessária para conquistar a felicidade. Ou seja, é um cartão de ingresso, é um cartão de crédito que nós teremos para entrar no reino dos céus. E a humildade, ela é um sentimento capaz de levar o homem a pensar, a perceber que a gente não é melhor que ninguém. Que embora a gente saiba muito, existem pessoas que sabem bem mais. Esse é o sentimento da humildade. Somente a humildade nos leva a não se sentir nunca, em circunstância alguma, sermos superior a ninguém. Quem quer que seja, porque conhecedores que nós somos de nossa pequenez diante do Pai, nós temos muito que aprender ainda. Nós temos um caminho longo pela frente. E só pode ser humilde aquele que compreende que a posição de superioridade é um acréscimo de responsabilidade para produzir o bem, para amparar, para servir, para auxiliar. Atualmente, nós somos estimulados diariamente às conquistas financeiras, a títulos, dinheiro, carros, cartões de crédito. E a gente fica se medindo em relação aos outros com esses produtos, com essas matérias. E muitas vezes a gente se acha que está podendo, que a gente está acima de qualquer um, criando conflitos, criando adversidades, criando inimizades, em vez de vivermos como companheiros, em vez de vivermos como irmãos. Como diz o Evangelho, todo aquele que se eleva será rebaixado. Se quiser ser o maior, seja o menor. O necessário
é que busquemos vivenciar a humildade em toda a sua amplitude, em toda a sua plenitude, nos possibilitando assim um passaporte de bem-aventuranças para o nosso pós-vida terrena. Que assim seja. O nosso palestrante é o Edson Castanhete, do Centro Espírita Consolador Prometido de Sara. Vamos vibrar com o nosso irmão na noite de hoje. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Que Jesus, que nunca nos desampara, possa iluminar a todos nós nessa noite que saímos de casa com esse friozinho, mas em especial aqueles que hoje vieram aqui procurar uma palavra de conforto, de ajuda e de instrução. Está potente hoje? A gente se propôs a estudar hoje com vocês um pouquinho sobre honrar pai e mãe, família, num sentido em que do mecanismo que faz com que a gente venha junto para cá, para juntos se ajudar. Há muito tempo atrás, talvez vocês não lembrem, mas há muito tempo atrás, quando a gente era bem peludo ainda, tipo todo peludo, e a gente andava com um pau na mão para se defender, a gente já começou a se juntar naquela época. Primeiro a gente atacou o outro, mas depois a gente percebeu que se ajudava. Claro, guardada a figura da linguagem, alguém nos criou naquela época, mas imaginemos nós errantes aí pela face, pelas savanas da terra, a gente se juntou, a gente montou um grupo para poder sobreviver. O negócio era sobreviver. Mas tinha umas cabeludas bonitas, né? Daí a gente já foi se ajuntando, já formou famílias dentro desses grupos. Né? As mesmas famílias que trouxeram os cabeludinhos. Essas famílias, andando aqui pelas beiradas de Santa Catarina, foram se juntando em grupos. Grupos formaram reinos, comunidades, reinos. Nós já botamos gente para mandar na gente. A gente foi se ajuntando. Não vai ser a última, a primeira e nem a última. A gente foi se ajuntando. Se ajuntando porque, essencialmente, nós precisamos viver juntos. Faz parte, está lá na sementinha de quando Deus nos criou, colocou lá todas as leis, mesmo a gente ignorante, mas estava lá já, todas as leis, no nosso inconsciente, daquilo que a gente precisava para toda a nossa eternidade, e estar junto faz parte dessas leis. Eu falei muito tempo atrás, né? Talvez alguém lembre, por brincadeira ninguém, né? Quantos milhares de encarnações nós já tivemos para chegar aqui? Milhares. Muitas. Então, se a gente falar de família, quantas milhares de famílias a gente já teve para nos trazer até aqui? Para que esse espírito chegasse até aqui. Esse corpo que nós temos agora, foi nos dado agora. Nossos pais nos deram agora. Mas o nosso espírito que Deus criou, veio vindo através de famílias, encarnações, Figuro família, obviamente, lá atrás, há muito tempo lá atrás, quando peludinhos ainda, a gente era meio criado e largado, né? Então era mais criação do que família. Mas agora, algumas poucas encarnações atrás, sei lá, umas 20, sei lá, a gente já estava com família mesmo, a gente nascia e tinha família para dentro dela criar. Então, quantas encarnações a gente já teve? A pergunta pode dizer, quantos pais e mães a gente já teve? Quantos pais e mães a gente já honrou?
a gente já teve para viver. Em O Livro dos Espíritos diz assim na pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que existe no atual momento, ou a que nos criou agora. Resposta. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Muitas vezes a gente encontra gente por aí, dando uma passeada lá, por São Paulo, pessoas que, tomando um cafezinho, nos parecem ter conhecido há muitos anos. Com certeza tenham sido pessoas que tenham passado nesse círculo das milhares de famílias que a gente já teve, criou amizade, não precisou redimir nada, e cada um continuou no seu caminho. E agora, muito tempo depois, a gente, em espírito, né, mesmo encarnado, se conhece, se vê, se familiariza. Mas falando em família, quantas famílias nós temos hoje? Vamos lá. Não é uma pergunta, é retórica, mas eu vou responder. E a gente as tem para ter prazer, por incrível que pareça. A gente tem as famílias hoje, as nossas diversas e tantas famílias, para ter aqueles hormônios que fazem a gente ficar feliz. A da nossa casa, a minha, da minha esposa, dos meus filhos, é a minha primeira família. É aquela que eu tenho agora no meu círculo mais próximo. Mas eu tenho a família da minha família, não é? Aquela que remonta a meu pai, meu avô. Essa casa aqui, e aí eu não digo só essa casa, eu digo religião. Não vamos ser tão exclusivistas e dizer que família só existe no centro espírita, né? Existem em todas as religiões. Quantas famílias nós temos na nossa casa religiosa, vamos dizer assim? Nós, espíritas, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, lá tem outra família. No nosso joguinho de bola, nós temos lá as nossas amizades, uma outra família. Na nossa escola, no nosso ensino, né? No nosso aprendizado, alguns ainda estudando, eu já passei pelo estudo, aliás, a gente estuda todo dia, né? Mas naquele estudo de comparecer e fazer chamada, eu já passei. Mas quantas? Eu tive uma meia dúzia de família. Ou cada classe, cada ano foi uma. No trabalho. O trabalho, percebam que é o lugar que a gente talvez em número de horas fica mais acordado do que em casa, né? Se a gente pegar um turno bem caprichadinho, a gente fica mais tempo no trabalho com os nossos colegas de trabalho do que a gente fica em casa acordado com a esposa, com o filho. Quão importante é a família trabalho. Tudo isso para dizer que a gente está envolvido na sociedade. A sociedade nos traz diversas famílias que vão ser elas, e por isso que a família é o local onde a gente vai aparar nossas arestas e a gente pensa só na nossa família da nossa casinha. Não, são todas as somatórias dessas famílias que a gente vive no dia a dia. Quantas a gente vive no mesmo dia? Estuda, levanta de casa, passa no pai, vai para a escola, trabalha, depois vai no futebol. Olha quantos lugares a gente vai passando em famílias diferentes que nos ajudam na nossa caminhada. A gente é muito dependente da família. É só observar. Se tem alguém aqui que gosta da área de veterinária, responda para nós, em pensamento. Quanto tempo um bichinho fica amamentando com a sua mãe? Um bichinho? 3 meses, 2 meses, 6 meses, alguma coisa assim. Pouco, a mãe já levanta e já bota o bicho para andar. Ele já, aliás, já anda no momento que nasce, mas no sentido figurado, já bota o bicho para andar, já aprende a comer outra coisa. Quanto tempo a gente fica na dependência da nossa mãe mamando? Se é o meu filho, 4 anos. Parou porque veio a irmã. Para vocês verem como a gente é dependente da figura mãe, da figura família. Como o ser humano está preso
no sentido ligado à sua família. Eu usei a figura da amamentação porque é aquilo que mais deixa a criança presa, obviamente, até andar, até decidir por si. Vai muito mais tempo, diferente dos nossos amiguinhos animais que logo já pulam. Assisti outro dia, eu acho que é National Geographic ou Discovery, deslocamento de... Eu sempre esqueço o nome deles. Em inglês é moose. Em português é alce. No Alasca. Eles andam 3.000 quilômetros. Vão andar assim no Alasca, né? Só que assim, é tempo determinado. Ele escapa de um lugar para ir para o outro, para chegar lá até o inverno. Só que sabe que os animais têm tempo certo de cria. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, ela vai ter a cria lá. Mas se alguma coisa no meio do caminho der errado, uma intempérie, um problema no rio que subiu água demais e não deu para atravessar, ela vai ter a cria onde? No meio da estrada, no meio do caminho. E o que acontece com a cria? Vai mamando do jeito que dá e vai andando atrás. A gente consegue fazer isso com os nossos? Não dá, né? A gente carrega eles até alguns, igual o americano lá, até uns 28 anos, que o pai teve que entrar na justiça para botar o filho para a rua. Isso é coisa da americana. Mas aqui no Brasil, talvez a gente até leve uns 45, né? Tem uns filhos de 45 em casa que a gente cuida. Como a gente está ligado a eles e a eles a nós? Nesse mecanismo de família, a gente tem que vir para cá, né? Não é mágica. A gente tem que vir para cá. Não é só vir para cá. Há todo um combinado, né, de muito tempo para que a gente venha. Mas se a gente pensar que é só vir, né, só vir, ficaria meio só sem sentido. Na pergunta do Livro dos Espíritos 258 diz assim: na espiritualidade, enquanto a gente está lá, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida? Eu já tenho uma certa previsão daquilo que eu vou fazer? Resposta dos espíritos. A pergunta é previsão. Sabe, o que vai acontecer na minha vida? Vou ser rico, vou ser pobre, vou ser feio, vou ser bonito, essas coisas, né? A resposta dos espíritos. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que vai passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Mas olha a importância. Nós do lado de lá, nossos pais já estão aqui. De vez em quando, de noite, eles dão uma desdobradinha e vão lá olhar para a gente. A gente combina e escolhe quais serão as nossas provas para viver aqui. Eu vou escolher as minhas, mas, obviamente, se eu estou envolvido numa família, a minha não é só minha. Por isso que a gente diz, usando rapidamente, quando alguém da família está doente, é toda a família que está doente, né? Eu escolho as minhas provas, mas as minhas provas estão relacionadas a provas dos meus pais, dos meus irmãos. Eu escolho. Isso tanto serviu já para o meu pai, que escolheu a dele para vir, e da minha que eu estou escolhendo. Então, a gente está lá reunido, pega o nosso livro, eu sempre brinco com um livro preto, e bota e escreve lá. O que eu vou vir fazer aqui? Quais provas eu vou passar aqui? Porque a hora que eu voltar, a minha consciência vai abrir o livro e vai fazer as perguntas com relação àquilo que eu tinha escrito. Porque é na família que a gente vai tirar todos esses aparinhas que a gente tem, de aperfeiçoamento da nossa vida. Mas daí tem que acontecer vir, né? Não, como eu falei, não é mágica. Tem que ter 2 pais. Me permitam, é uma dica de que palestrante não fala da gente, né? Mas eu vou fazer o meu exemplo, para ver como que é difícil. A espiritualidade ela é muito trabalhadora. Para fazer 2 caras, um homem e uma mulher, se juntarem para ter o filho que já comandaram lá do lado de lá para trazer. Vocês já pensaram nisso? Quem está aí com a mulher já começa a lembrar como se conheceram. E olha só, para mim conhecer a dona Elizabeth, que hoje não veio, ela me acompanha, ela é minha plateia, né? Ela já vem para garantir minha plateia, não veio hoje. Olha só, eu sou de Cristo, eu sou de Sara, estudava no seminário, pensa. Ela era de Laguna.
Antigamente, você sabe que a gente, guri novo, eu estudei no seminário e saí. Mas para a gente sair no sábado, o pai dizia o seguinte, só depois da missa. E o último ônibus da Içara era 8 da noite, era 9 da noite. O padre fazia a missa até umas 8h45, que era assim, caprichadinho. Tinha que correr em casa, pegar os travesseiros, descer correndo para a parada para pegar o içarense para vir na Signos. Signos. Vocês conhecem a Signos, né? Signos e Casa do Rock povoou essa face da terra aqui embaixo, né? Muito bem. Num desses determinados sábados, nós já tínhamos se comandado todos os primos e os amigos para vir aqui no apartamento de um colega aqui em Criciúma. Terminou a missa, foi só um pé, né? Corre em casa, pega os travesseiros, cobertor, desce para a parada. O ônibus passou, acho que 1 minuto antes. Quem conhece Sara? O Sérgio conhece Sara. Eu moro lá perto da prefeitura. Eu desci da prefeitura até aqui embaixo. Não deu para pegar. Eu vim pegar o ônibus aqui no posto de grão. Vocês, olha a corrida. Com 2 travesseiros. Minha mulher não sabe o sacrifício que eu fiz para encontrar ela. Aí, pega o ônibus, vem, vamos para Signos, chega lá, bonitão, perfumado. Estamos lá, naquela música bonita dos anos 80. Eu olho, lá vem as 4. As 4 cavaleiras do Apocalipse. Pensa em 4 irmãs bonitas. Mas pensa num homem ruim de namorar, que era eu. Mas olha o que a espiritualidade faz, por incrível que pareça. Quando eu estava no seminário em Curitiba, não tinha o que fazer, né? Estudava e tal, quando não tinha o que fazer, ia lá para o grupo de jovens. No grupo de jovens, sabe o que eu aprendi? Coisa boa? A fumar. A fumar. Fumei até um tempinho atrás, aí até achar que eu ia morrer, né? Daí a gente, quando vê que vai morrer, para, né? Aprendi a fumar. Graças a Deus, nesse bom sentido, porque um homem ruim de namorar, só cheguei nela porque fui oferecer um cigarro. Bendito Free, que formou minha família. Sabe? Não recomendo que ninguém fume. Tenham coragem. Homens, tenham coragem. Não fumem, tenham coragem. A única coisa que me teve na hora assim, eu vou lá oferecer um cigarro para ela, eu vi que ela estava fumando, fui correndo. Os outros 3 não aconteceram nada, elas estão lá casadas com outros, eu estou casado com a minha. A gente começou a namorar, muito belo e faceiro, então, 2 já, estão juntos já. Já começamos a namorar, tinha que bater cartão lá no shopping onde ela trabalhava e tal, coisa e tal, e a gente é novo, tal, hormônio. Fizemos um Ítalo. Não estávamos casados ainda. Aí um dia, belo e faceiro, estou vindo lá da Eliane, trabalhava na Eliane, cheguei lá, ela me chamou e disse assim, eu tenho um negócio para te contar. Eu digo, fala aí. Ela assim, estou grávida. Eu, ui. E aí, gente, são os caminhos das existências nossas. Por quê? Quando a gente está lá do lado de lá e combina vir, a gente combina com os pais. Só que, você sabe de uma coisa chamada de esquecimento do passado? A gente esquece. Mesmo desdobrando de noite, indo para lá, conversando, vendo a carinha do filho, mais ou menos o que vai ser, não dá para escolher, né? A gente esquece de tudo. E na caminhada da vida da gente, normalmente elas chegam em decisões, ou assim, mas normalmente, 2, para ter decisão. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que, frente à fala dela, eu pensei e abri a boca para dizer para ela. Já sabe o que eu vou dizer, né? Eu disse. Por quê? Um cara de 20 anos eu tinha na época. A primeira coisa que veio na minha cabeça, vamos tirar. Nossa Senhora, mãe dos homens. Ela veio para cima de mim, pensa numa mulher. Aí eu descobri que ela era brava. Foi ali que eu descobri. Quase me atirou lá de cima do shopping. Por quê? Prestem atenção. Quantas existências foram programadas no mundo espiritual? Quantas? E os pais cortaram antes que ela existisse. Então eu não tenho vergonha de dizer que na minha eu pensei frente aos 2 caminhos que poderiam ser escolhidos em uma delas. Sorte minha que ela era mais brava do que eu e não aceitou. E a gente teve o Ítalo.
Divaldo, numa palestra que tem no YouTube, falando para a juventude sobre pais, honrar pai e mãe, fala dele. Ele disse que uma senhora de boa idade, menopausa, fica grávida do 13º filho. Não quero estar enganado. Mulheres, menopausa, sabe o que situação frágil, né? O médico, há 92 anos atrás, não foi ontem com ultrassom, com tomografia, com as coisas todas que tu pode, né? Não, há 92 anos atrás, o médico chegou para ela e disse assim, se a senhora quiser ter esse filho, a senhora vai morrer. Ela disse, é preciso dar a vida para ter a vida. E escolheu ter Divaldo Pereira Franco. Então, olha só, na minha vida eu também tive uma opção, não escolhida, mas sugestionei em não trazer Ítalo ao mundo. De uma outra forma, foi escolhido diferente. Olha que na vida de Divaldo, porque eu estou falando de Edson, o cara da Içara, mas nós estamos agora falando de Divaldo Pereira Franco. Lá, antes da vinda dele, foi sugestionado igual que não o viesse, né? Que não o trouxesse, que ele não viesse. Então vocês percebam que em todas as nossas existências, né, passa em algum momento a possibilidade de a gente não trazer quem combinou. Parece triste? É, quando decidido o contrário. Mas faz parte da escolha de todos aqueles viventes que estão aqui. O compromisso da escolha é de cada um. Mas olha só, tudo isso foi uma experiência para nós dois, pai e mãe, porque depois, quando veio a Maria, nós tivemos que lutar 6 meses para tê-la. Quem é da área da medicina sabe o que é placenta prévia? O neném se forma numa posição do útero que, tipo assim, se der um sustinho, ele, puf, cai fora. Ela ficou 6 meses de cama e nós cuidando daquilo, sabe assim, do ovinho no ninho. Como a primeira experiência, e isso veio na minha cabeça, porque quando ela disse que estava grávida da Maria, a gente fez a maior festa, eu pensei, eu já vou até sair de perto dela, porque ela pode pensar que eu vou pensar aquilo, ela vai já me bater antes de eu pensar. Não. A gente foi cuidando de tudo que era relacionado à gravidez dela, e aí quando a gente descobriu esse probleminha, né, não é uma doença, é um probleminha, a gente foi cuidando daquele ovinho que estava lá para ele nascer. Então, o que parece lá atrás ter sido um pensamento ruim e poder pensar mal de quem pensou? Não. Fazem parte das experiências que a gente vive. Com certeza, aqui, nesse momento, alguém já deve ter pensado nisso. Mas faz parte daquele momento da existência da gente. E aí, o interessante é que a gente aprende com aquilo, para depois, quando tiver oportunidade de novo, fazer diferente ou instruir outros a fazer diferente. Que foi o que aconteceu com a gente. E os bichinhos vêm, né? Passa 9 meses, a natureza traz eles para cá. A gente vem para cá. Todos nós passamos por esse processo. Não tem ninguém que tenha nascido diferente aqui, né? Todo mundo foi gestado, né? Então todo mundo é igual. Todo mundo passou por esse processo. Foi escolhido, foi decidido vir, nossos pais decidiram vir, cuidaram de nós por 9 meses e nos trouxeram ao mundo. Aí a gente está agora vivinho da Silva. A gente está do lado de cá. O que determina essa minha ligação com o meu papai e com a minha mamãe em relação ao que eu sou? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, fala de laços de sangue. Fala da parentela corporal e da parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz que oferecer um invólucro corpóreo. Obviamente, a gente dá um pouquinho do cromossomo da gente, a mãe dá outro pouquinho, a gente forma um corpo,
E um espírito que está lá, que a gente combinou, habita aquele corpo para trazer. Eu dou-lhe corpo, espírito ele já tem. Mas nós falamos de parentela espiritual e parentela corporal. Esse corpício que abriga o meu espírito me traz parentela corporal. Eu sou filho do Alfredo. Não tem quem diga que não é. A genética diz isso. Mas quanto eu sou filho do Alfredo espiritualmente? Quanto eu sou filho do meu pai, da minha mãe espiritualmente? A família é o lugar para a gente arrumar as... Quem trabalha em metalurgia, tem uma máquina, quando a gente fresa uma peça, fresar é raspar uma peça até formar uma outra peça. Tem que limpar, porque quando tu fresa, ela vai riscando e vai deixando beiradas. Quando tu quer limpar, tu põe lá numa máquina cheia de pedrinhas, de bolinhas, aquilo vai girando, tu deixa ela girando, ela faz o que? Ela limpa todos os restinhos que essa peça tem. Deixa limpinho. Nossa família não é nada mais do que essa peça cheia de bolinha, de vivências. A família esporte, a família religião, a família sociedade, a família. Vai deixando a gente arrumadinho. Quanto eu sou filho do meu pai, quanto eu sou filho da minha mãe. Da combinação daquilo que a gente resolve vir. A gente não escolhe as nossas provas. Eu escolhi ser filho daquele que me trouxe. Aquele que me trouxe escolheu ser meu pai. Por quê? Porque a gente precisava, em algum momento, resolver alguma coisa das nossas vidas. Deixa eu só voltar aqui um instantinho. Pergunta 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também a parecência moral? Resposta: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo e o espírito deriva do próprio espírito. Ele é único. De onde se originam as parências morais que costumam haver entre pais e filhos? E aí eu trouxe aqui, tem uma música gaúcha, né, dos serranos, chamada Guri. Acredito que já tenham ouvido. Eu vou reler o pedacinho que diz assim: e é para que diga quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Por quê? Parência física e parência moral. Obviamente, o cromossomo deu para o meu filho a aparência física. Ele é orelhudinho igual a mim. Perfeito. Igual. Mas nós somos muito diferentes espiritualmente. Mas, aí vai perguntar, mas nós estamos falando desse parentesco espiritual. O parentesco espiritual está relacionado ao nosso relacionamento que a gente teve do lado de lá. De amizade. Ou de não amizade. Divaldo disse assim, nesse mesmo vídeo que falava da mãe dele. Do ponto de vista material, nós trazemos em nós um pouco deles, dos pais, dos cromossomos, as experiências, as reações, os comportamentos. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos um vínculo muito maior do que a gente possa imaginar. Um vínculo bom e um vínculo mau. Há de se entender quando um filho não consegue ter relacionamento. E aí, quando falamos família-pai, abra-se esse leque para irmãos. Não consegue ter um relacionamento com pais, com mães, com irmãos. Está aí essa ligação espiritual, em que a gente se combinou de vir para se acertar daquilo que não precisa, mas o espírito sente espírito. Olhos materiais não enxergam isso, mas espírito sente espírito. E ainda lembra dessa aversão do mundo, ligação má, e aí repele. Ou uma ligação sadia e boa e se amam de uma forma esplendorosa. Essa relação faz parte. E aí, imaginem, desde pequeno, se os nossos, quando viessem, né, miudinhos,
como diz o português, miúdo, a gente não tivesse o esquecimento do passado. O Haroldo Dutra lembra de uma coisa, ele faz uma exposição, na exposição ele lembra a evangelização. A gente traz os filhos para a evangelização, ou da católica leva para a catequese, assim, né? De uma forma, trazemos os filhos para a educação religiosa. Imaginem se a gente chegasse lá, olhasse na sala assim, aquela gurizada, e conseguisse ver o passado de cada um. Eu estou só falando da evangelização, eu não estou classificando dentro de casa na nossa família. Imagine as meninas aí tendo seus filhotes, mas lá na maternidade tivesse uma máquina, um fax, sou ruim, sou da época do fax, sou da época do telex, gente, tá? Pensa. Nasce o filho aqui e já vai saindo aqui uma tira daquilo que ele fez nas vidas anteriores. Aí a mãe pega e lê. Ela só ia dizer assim, ó, devolve. Uma brincadeira, empurra de volta. Imagina se a gente visse o passado, eu não estou nem falando dos nossos passados, dos filhos que a gente vai abrigar no seio da família. Exemplo, imagine a mãe que vai trazer o espírito daquele que foi Hitler. Estou sendo bem drástico. E aí na maternidade, vocês mulheres nessa encarnação têm essa chance de exercitar aquilo que é o pedacinho, a comparação mais próxima do amor de Deus. Eu vou fazer uma perguntinha agora para as mulheres. Imaginem vocês agora, mães, que seus filhos longe daqui estão e por algum mal estão passando. E eu dissesse assim, vocês podem sair daqui agora e vocês podem se materializar lá para ajudar. Quem iria? Calma, gente, calma. Calma que não tem Enterprise, a gente não consegue ainda fazer tudo. É isso. Isso é amor de mãe. Nós, homens, não. É o seguinte, primeiro a gente vai ver o jogo do Criciúma, né? Depois do jogo do Criciúma vamos ver o basquetezinho, passamos no bar falando com os amigos, depois a gente vai lá ver os filhos. A gente resolve as coisas assim. O homem ele é mais para depois, né? Mulher não. Se ela souber que o filho está com um problema, ela levanta da onde ela estiver e vai. Isso é uma analogia de um micro parte do amor de Deus. O amor de mãe. Por que eu lembro do amor de mãe? Porque só uma mãe, com todo esse amor dentro do coração dela, pode trazer no seio dela aquele que foi o espírito do Hitler. Sem que ela saiba. Sem que ela saiba. Ela vai amar aquela criança como ela amou todos os outros filhos dela. Ela não vai perguntar. Alguma de vocês pergunta quem foi o filho de vocês em outra vida? Não, a gente não pergunta. Estou me colocando como mãe agora para responder a pergunta. A gente não pergunta. Porque mãe, na essência da família, é aquela que representa o amor de Deus. E olha que coisa linda é ter parte do amor de Deus na formação da família, para garantir, né, na medida do possível, a união da família. Honrar pai e mãe. Esse assunto é sério. Ele é tão sério que lá no Êxodo, quando a gente era metade hebreu, metade egípcio, a gente já foi, tá? Metade de nós correu atrás da outra metade. Morremos, uma parte morreu no Mar Vermelho e a outra entrou na Terra Prometida. Mas teve um momento que o nosso querido Moisés, figurativamente, subiu ao monte e recebeu lá os mandamentos. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Parece que não fizeram o catecismo certo lá na época da comunhão, né? Foi meio baixo, assim, meio sem garantia. Olha que eu vou perguntar outras coisas aqui depois. Honrar pai e mãe. Lá nas leis, olha que eu estou até me levantando assim para ir bem lá atrás, assim, ó. Nas leis, estava lá. Honrar pai e mãe. Olha que compromisso que está nos mandamentos.
O Cristo veio, não quis mudar nada e disse, eu não vim para mudar nada, eu vim só para cumprir. E em Mateus, aliás, em Marcos, ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não ficará muito tempo no telefone celular, honrai pai e mãe. Ele lembrou, honrar pai e mãe. Ele não mudou nada. Ele só relembrou que já estava na lei. E Paulo, na carta a Efésios, diz assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, isso é certo. Honrar o teu pai e a tua mãe, porque com isso tu vai ter vida eterna. Paulo, que foi o maior divulgador do Cristo, na época do Cristo, relembra o compromisso que a gente tem que ter com os nossos pais. Nós estamos falando só do Novo Testamento, da Bíblia, de um modo geral, dos livros todos, de Êxodo a Evangelho, a carta a Efésios, nós estamos falando de Bíblia. Mas nós temos aqui um livro magnífico, Evangelho segundo o Espiritismo, que guarda dentro dele, no capítulo 14, um capítulo só para nos ensinar, nos dar diretrizes a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, comecem a perceber a importância que é a família, e uma família se realiza através de pai e mãe. Não vamos entrar agora em caminhos de como os filhos vêm, porque isso não importa. Aliás, filhos é uma denominação que a gente dá. Quem é professor aqui? Quantos filhos vocês têm? Eu lembro, né? Não. É que eu me faço referência à professora. Aí vai para milhares. E a gente lembra, eu também fui professor. Eu lembro dos meus alunos. Eu sei exatamente quem colava, quem não colava. Porque a mãe sabe, né, qual é o filho que faz mais estrepulia do que o outro, né? Então a gente lembra dos alunos. E hoje, até hoje, tem 3 ex-alunos. É 3 assim, né? Tem que fazer assim é claro. 3 alunos meus que ainda passam por mim, lá de Sara, e dizem, daí professor, tudo bem? Pô, me dá um orgulho. Esse orgulho não é orgulho orgulho bom, né? Porque eles lembram em mim alguém que foi um instrutor deles. Então, não só aqueles 3, mas outros 3 que eu ajudei, outros tantos que eu ajudei. Eu quero só fazer referência à mãe, porque mãe, filho, é só uma forma de linguagem. Eu tenho 2. Tu disseste que tem 2. Tem quantos, Paulo? 1. Não, a gente tem um monte. No trabalho que eu trabalho agora, eu tenho 7. Por quê? Porque estão sob a minha subordinação. E enquanto são subordinados meus, são meus filhos lá. É só uma denominação. São meus funcionários? Ok. Mas eu não cuido deles? Cuido. No capítulo 14, vem nos lembrar de como a gente tem que cuidar dos nossos pais e como devem cuidar dos nossos filhos. Qual é a missão do pai? Paulo lembra, naquele mesma passagem, só que agora no versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele também fala lá, filhos, cuidem de seus pais conforme o Senhor. E aqui ele diz para os pais, pais, não irritem seus filhos, cuidem deles conforme as ordens do Senhor, conforme as ordens de Deus. E aí falo, nessa frase de Paulo, pais, eduquem seus filhos. Pais, não atrapalhem a vida dos seus filhos. A gente gosta de atrapalhar a vida deles. A gente só percebe isso depois, né? Quando eles depois ficam grandão e vêm dizer para a gente. Pais, libertem seus filhos. Pais, aconcheguem seus filhos. Pais, amem seus filhos. Parece que tudo que eu falei é óbvio, não é? Mas tem hora que a gente não faz, como pai.
a gente se ausenta, a gente é demais, é excessivo, né? É demais. Tem hora que a gente esquece de algumas coisas que a gente deve fazer. E se a gente não faz isso que o Paulo pediu para a gente fazer? É o Paulo pedindo para a gente fazer. Aí, lá no item 9, Santo Agostinho vem lembrar para nós espíritas, olha, ele não vem lembrar para todo mundo, ele chama assim, ó espíritas, meu Deus, que compromisso. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, vocês entenderam o que é produzir um corpo, né? A alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Olha o compromisso que é a gente fazer um corpo. Trazer ao mundo alguém. Esse alguém que vai vir, vem para cá para progredir. Nós estamos dando um caminho, um veículo que é corpo, para ele vir para cá para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essas almas. E aí, se a gente fizer um exame de consciência bem rápido, a gente põe os filhos da gente no caminho de conhecer Deus. Tal é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Fielmente cumprirdes. Fielmente. Mas daí Deus castiga? Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará. Deus, figurativamente, é a nossa consciência. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Mães, qual é a sensação de imaginar os filhos da gente lá sofrendo? Porque a gente foi negligente na educação dele. É só a consciência lembrando. Lembra que eu falei do amor de mãe que vai lá resgatar qualquer filho em qualquer situação para trazer. Só que nesse momento é só tua consciência dizendo assim, tu não fizeste o bastante, agora ele está lá sofrendo, e tu não pode ir lá buscar ele. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vos seja concedido uma outra oportunidade. Mas parei, outra oportunidade, que bom, Deus é tão justo que vai dar para nós pais que fomos negligentes uma outra oportunidade. A gente vai se encontrar do lado de lá e vai começar a história toda de novo. Vamos combinar para vir. Mas pare um pouquinho, eu fui negligente com meu filho, não fui? Será que ele quer voltar a ser meu filho agora na próxima encarnação dele? Prestem atenção. Dizia numa frase que corria aqui. O nosso destino certo é a felicidade, ok? Dizia aqui. Mas para chegar até lá nós temos que limpar todas essas arestas aqui. E eu vou ter que acertar essa negligência que eu fiz com meu filho nessa encarnação. Mas ele vai escolher ou não vai escolher voltar para ser meu filho na próxima? Quanto tempo mãe, né? A expressão mãe, pensando, eu vou ter oportunidade de voltar a ver meu filho espiritual e resgatar aquilo que eu não fiz por ele? Isso causa dor. Então, o mecanismo de vir depende da oportunidade de termos agora e fazermos certo agora, para já estar resolvido. Aí eu pensei, não, eu não vou correr de novo com o travesseiro toda por dentro da cidade. Eu vou ficar com a Beth toda essa encarnação e vou trabalhar direitinho para ser o marido dela e ela manda lá em casa, eu faço, resolvo, o que eu quero resolver nessa. Brincando, aproveitemos a oportunidade de educar nossos filhos, de resolvermos com os nossos esposos aquilo que a gente tem que resolver agora. Porque aquele que deixar para depois vai ficar se perguntando por que eu não fiz na primeira. Aí a nossa consciência vai pensar. Vai só lembrar. Quando a gente botar a cabeça no travesseiro, ela vai só lembrar.
Quando a consciência lembra, vocês sabem o que ela faz com a gente. Né? O que a gente fez com as conversas lá da casa da gente? O que a gente fez com os celulares e com os tablets lá da casa da gente? Estava lá nos Estados Unidos visitando a minha neta, óbvio, minha nora e meu filho. E agora está vindo mais um lá. Fizeram mais outro lá nos Estados Unidos. Aí a minha nora assim, graças a Deus que inventaram o tablet. Eu pensei, ai Jesus. Sabe? São ferramentas que tem agora, de que a gente está usando e aí acaba se distanciando. Na minha época, eu talvez usasse uma outra ferramenta, um gibi, alguma coisa. A gente sempre usou ferramentas. Não vamos recriminar só a geração de agora. Agora tem celular, tem tablet, tem televisão. Na nossa época tinha outra ferramenta. Chupeta. Era alguma coisa a gente dava para entreter a criançada. Mamadeira. Aí vinha tudo gordo. Vó gosta de ver um filho gordo, né? Essa criança está tão magra. O que a gente fez com as palavras da gente? O que a gente fez como pais com os exemplos que a gente deu para os nossos filhos? O que a gente fez com o ensino moral que a gente deu para os nossos filhos? Lembra que Paulo fala assim, sejam pais na lei do Senhor? O que a gente fez com o ensino moral? O ensino catedrático, as queridas professoras deram. Mas o que eu fiz com o ensino moral? Mas também a consciência vai dizer para alguns, parabéns. Parabéns pelos filhos que vocês criaram. Parabéns pela educação moral que os filhos de vocês têm. Na verdade, nós somos um misto entre o primeiro e o segundo. Não há, nessa terra de meu Deus, alguém que seja sempre mais ou para sempre menos. A nossa consciência vai nos alertar de coisas que a gente deixou de fazer, mas também vai dizer, não, eu batalhei, eu suei minha camisa para dar educação para o meu filho e vai te agradecer tudo isso que tu fez. Geramos dois extremos para a gente se perceber do que a gente faz. Mas, na verdade, a gente está no mediano disso. Né? A gente é pai, tenta fazer o melhor, a gente é mãe, tenta fazer o melhor, e em alguns momentos a gente dá uma tropeçadinha. Entrega o tablet. Mas, medianamente, a gente está num caminho a seguir. E nós, filhos? Necessariamente nessa encarnação, alguns não serão pais. Certo? Alguns não serão pais. Mas todos somos filhos. Ninguém nasce aqui igual o Frankenstein, né? De pedaço, né? Nasce de pai e mãe, então a gente é filho. E se é filho, eu vou criar uma lógica agora, a gente tem pai, né? E mãe. Não importa a certidão de nascimento, se consta ou não consta, mas a gente tem pai e mãe. A gente tem dois que emprestaram uma partezinha deles física para nos trazer. E aí o Cristo adverte, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é nada menos. Você já viu uma expressão de um senhor que passou há 2018 anos atrás que dizia assim, amar o próximo como a ti mesmo? Quem é o mais próximo fisicamente de nós, se não o pai da gente, a mãe da gente, o filho da gente? Não é? Eu brinco lá em casa, ela fica louca. De ti eu não sou nada. Ela, minha esposa, de ti eu não sou nada. Nós se resolvemos, nós se juntamos aqui e se resolvemos. Agora, os filhos são nossos. Tem parte minha, tem parte tua. Nós dois não somos tão próximos assim. Pensa numa mulher que salta, quer me agarrar, quer me arrancar os cabelos fora. Para dizer o seguinte, nossos filhos são os mais próximos, o nosso pai é o mais próximo. Então, honrar pai e mãe é a essência de amar o próximo como a ti mesmo. A gente lembra como o próximo? O mendigo, o que está precisando de comida, o que anda pela rua. E muitas vezes esquece daquele que fisicamente, cromossomicamente, é o mais próximo da gente. Divaldo lembra. Do amor aos pais vai derivar todos os outros amores e necessidades emocionais que a gente tem.
Se a gente consegue amar uma mãe que larga a gente na rua, lembra ele, para a gente viver na rua. Se a gente, e talvez ela não tenha tido um ombro para se encostar e ajudar na nossa educação. Se a gente ama um pai que é ausente das nossas vidas, a gente consegue amar qualquer coisa, lembra ele. Coisa ou outros. Lembra no Evangelho, no item 3, da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devam juntar o respeito, falando dos pais, as atenções, a submissão, a condescendência. É respeito, atenção, carinho, submissão aos pais, respeito, né, que na nossa época agora tem se visto pouco, condescendência, atender aquilo que ele precisa. É também, materialmente falando, assisti-lo nas suas necessidades, proporcionar repouso e tranquilidade, cercá-los de cuidado. E aí eu vou fazer uma crítica como cristão agora, não como espírita, como cristão. Se tiver alguém que é desse ramo, lá vai a pedrada. Eu trabalhei agora numa oportunidade na prefeitura de Sara, e no setor que eu trabalhava, eu tinha contato com aposentados, porque havia uma aplicação de lei que o aposentado tinha direito. E ele tinha que trazer a folha de pagamento dele para mim ver quanto é que ele ganhava, para fazer o enquadramento da lei. O que eu vi foi, assim, coisas de chorar, nos papéis que passaram na minha mão. Esse texto eu adaptei lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Tive essa audácia. Não transformá-los em escravos na senzala do quartinho do fundo, fazendo do rendimento deles o sustento da casa. O que eu vi de aposentado, com financiamento até, a maioria dos aposentados são carequinhos, então até o talo da cabeça foi de chorar. O cara ganhava 3, 4 mil reais recebendo 100 reais na folha. Ah, mas tem que ter o 30%, diz a lei. Tem. Tem na lei. Idosos escravos financeiramente, transformados em escravos na senzala do quartinho do fundo. Tem filho e neto que faz isso. Isso é uma crítica como cristão, eu estou falando agora aqui. Nem como espírita. Porque acredito que seja espírita, católico, judeu, muçulmano, não importa. Não se deva fazer isso com quem nos trouxe a esse mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo lembra, não devem a eles só o restritamente necessário, mas os cuidados amáveis que são apenas o juro do pagamento de uma dívida sagrada. Qual? A de nos trazer para essa encarnação. No livro A Família, Emmanuel lembra uma coisa para nós. Não basta, olha só, olha o que Emmanuel diz. Eu tenho um pai e uma mãe, o seu Alfredo e a dona Terezinha. Não vai ser nessa encarnação, prestem atenção. Lembra que lá no começo eu falei quantos pais e mães a gente já teve para chegar aqui? Ok. Não vai ser nessa encarnação, lembra Emmanuel no livro A Família, que eu vou pagar o que meu pai Alfredo e Terezinha fizeram em me trazer para essa encarnação. Para essa encarnação de Alfredo e Terezinha, eu vou precisar de algumas encarnações para pagar o amor que eles tiveram em me trazer. Então, o compromisso que nós, filhos, e aqui eu estou falando para filhos agora. Se alguém daqui não é filho, levante a mão. Se o nosso compromisso como filhos é maior do que talvez a gente possa imaginar como pais. Tem uma passagem do Evangelho, eu não lembro agora de qual evangelista e nem o capítulo, que fala da cinta. Lembram? Quem vai apertar minha cinta no futuro? Nós, filhos, não é? Não somos nós que devemos apertar a cinta dos nossos pais, no sentido, não somos nós que devemos cuidar deles. Mas alguns filhos justificam. Eu sou da geração que apanhava de vara.
A maioria daqui é dessa geração. Aí vai de vara, cinta, tem assim algumas chinelo, né? Tem alguns caminhos diferentes, mas que a gente levava uma sumanta, levava. Assim, ó, o povo cuidava dos filhos dos outros. E Sara era uma turma de fofoqueiro. O padre era o mais fofoqueiro de tudo. Para ir para a Lagoa no domingo, tinha que ir à missa. Só ia para a Lagoa no domingo depois da missa. E um dia estou lá eu na missa, louco para ir para a Lagoa, missa na frente, para o padre me ver, padre Bernardo Junks. Pensa no entregador. Eu já era grandão desde pequeno, só deu uma hora que ele terminou a comunhão, que ele foi lá para as práticas finais, eu, embora, pegar o carro para ir para a Lagoa, né? O pai me esperando para ir para a Lagoa. Cheguei em casa, terminou a missa, embarcamos no carro. No meio da semana, o pai assim, eu vi que tu chegou cedo domingo. Eu assim, terminou a missa, eu vim embora, né, para nós ir para a Lagoa. Ele assim, não, eu sei por que tu chegou cedo no domingo. Tu chegou cedo no domingo porque tu saiu antes de terminar a missa. O padre me falou, eu passei lá embaixo na casa paroquial para resolver um negócio, e ele me disse, teu filho saiu antes de terminar a missa. Sabe o que era isso? Era todo mundo cuidando do filho de todo mundo. No bom sentido. A educação. Hoje, a gente está cuidando dos nossos, né? Aliás, até porque não dá para conhecer todo mundo, né? Na Içara de antigamente era meia dúzia de grandão igual a eu, então o padre sabia o nome de um por um. Mas isso é só para dizer como as famílias se cuidavam. Obviamente, imersos nessa multidão que a gente está agora, não é mais dessa forma. Mas a gente acaba e precisa, quando a gente sabe, cuidar também dos filhos dos outros. Divaldo lembra para a gente terminar. Todos que ainda não tenham pais, mesmo que eles não correspondam, a gente como pai de vez em quando, né, deixa a desejar. Devemos, filhos, amá-los, porque são o grande tesouro que a divindade nos concedeu nesse caminho. Ela ajudou para que eles aceitassem serem nossos pais. Ele diz assim, para finalizar, devemos amá-los incondicionalmente. O resto, Deus faz. Que assim seja. Obrigado, Edson, por trazer para a gente, nesta noite, esses saberes que tu nos trouxeste. Muito obrigado. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso pensamento. Nós somos o que pensamos. Então vamos transformar o nosso pensamento em luz, paz, saúde. E vamos começar com a magnetização das águas. A água é a substância mais simples que existe na natureza. No entanto, ela é a mais rica. E se nós colocarmos o nosso pensamento nessas águas que aí estão, e também com o auxílio da espiritualidade amiga, nós vamos transformar essa água em bálsamo. Bálsamo para as doenças do nosso corpo de matéria, mas também para o nosso espírito. Levamos o nosso pensamento até essas águas. Vamos pedir pelos doentes, pelos acamados em hospitais. Vamos pedir pelos idosos, muitos deles em asilo, esquecido dos filhos, esperando por uma visita. Vamos pedir pelas crianças, que será o futuro desse mundo. Essas crianças, muitas delas abusadas por pessoas descrentes da presença de Deus.
agora, nesse momento, ainda, mudando o nosso pensamento, mais forte ainda, para o bem. Vamos para o passe coletivo. O passe nada mais é do que um feixe de luz que entra no topo da nossa cabeça e vai se espalhando por todo o nosso corpo, por todos os órgãos, até chegar na última célula do nosso organismo. Este passe que vai nos trazer saúde da matéria, saúde do espírito, que nos faz mudar intimamente para que um dia consigamos alcançar o reino dos céus. Vamos receber esse passe que a espiritualidade está nos oferecendo. Encerrando os trabalhos da noite de hoje, vamos terminar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair nas tentações. E que assim seja. Muito obrigado a todos que vocês compareceram na noite de hoje. E convidamos novamente para segunda e quinta-feira.